as pessoas, os pesquisadores descobriram que a iluminação, ela não impacta só esteticamente num projeto, mas ela impacta a níveis biológicos em uma pessoa. Então, a pessoa que está lá naquele ambiente e está exposta àquela luz, seja ela branca, amarela, indireta, enfim, o tipo de, qualquer que seja o tipo de luz, essa pessoa fica exposta e ela sofre impactos em relação a isso, impactos biológicos, tanto físicos como biológicos. O que isso quer dizer, né? Eu falo muito dessa questão de, você ficar exposta a uma luz, e ontem a Betina falou que, engraçado, que não é só a luz branca que impacta na produção de melatonina, a amarela também, mas claro que num nível muito menor. Então, por isso que a gente fala da questão de usar a luz amarela nas áreas sociais, né? Então, se a luz branca impacta isso, a amarela vai impactar isso, sabe? Mas não é que você está zerado total. E eu achei isso muito interessante, porque faz muito sentido, né? Antigamente, com o ciclo do sol, a gente ficava totalmente no escuro e não exposta a uma luz, né? Ou uma luz do luar, por exemplo. Então, era um fluxo muito mais baixo, né? E o que isso quer dizer, né? Esses impactos biológicos? Impacta no humor da pessoa, impacta na produção de hormônios da pessoa, impacta na produtividade, isso a níveis biológicos, né? Na produtividade também e no estado de espírito. Quem aqui fica mais feliz com um dia de sol do que num dia nublado? Então, isso prova para você que se você trabalha, por exemplo, olhando para uma janela, olhando para o exterior, lá fora, você fica o seu humor fica muito melhor, o seu estado de espírito também. E sem contar que você consegue ser muito mais produtiva do que se você trabalhar olhando para uma parede, né? Num ambiente escuro, tipo um sótão, uma caverna e tal, que não tem entrada de luz natural, tem apenas tem apenas iluminação com luz artificial. Isso daí é super comprovado. Tem estudos que analisaram pessoas nesses dois cenários e aí perceberam que o hormônio serotonina, que é o hormônio do prazer, nessas pessoas que trabalham em ambientes com uma iluminação mais bem pensada e com incidência de luz natural, olhando, por exemplo, e aí entra um pouco do neurolighting, né? Qual que é o impacto da arquitetura no nosso humor, no nosso dia? Qual que é o impacto disso no ser humano? Porque o ser humano, a gente é muito mais complexo, né, do que simplesmente olhar e ver, fazer análises estéticas, né? Então, com certeza tem um impacto no nosso corpo, né? Então, e aí, assim, a questão, Miki, mas legal, se eu não tenho como trabalhar olhando para uma janela, olhando lá fora, ou se o escritório que eu estou fazendo não consegue ter essas aberturas e tal, o que eu faço, né? Porque, às vezes, a gente não tem essa possibilidade. Seria ótimo você trabalhar sempre olhando para o mar, sabe? Você trabalhar olhando para uma vegetação. Nossa, eu ia amar trabalhar olhando para o mar ali, na Bahia, sempre maravilhosa. Mas, às vezes, infelizmente, não é possível, né? Porque, senão, né? Enfim, a gente tem que... E aí, como que a gente faz, né? Se você não tem essa possibilidade, você cria um cenário, você cria essa possibilidade, você projeta algo para isso. Então, você usa elementos verdes que remetem à natureza, você ilumina as janelas, você cria essa oportunidade. Você cria, por exemplo, coloca um piso verde que remete a uma grama, faz algum revestimento que tenha mais especificações, mas remetem a pedras naturais, a materiais naturais e tal. Madeira também dá essa sensação de aconchego. Então, esse uso dos materiais, eles também têm que ser muito pensados em relação a isso, ao impacto que vai dar na pessoa. Qual que é o impacto disso na vida da pessoa? Então, por exemplo, você trabalhar num ambiente que tem uma grama sintética no chão, um painel assim de natureza, quadros de natureza, é muito mais, e uma iluminação também, que a iluminação entra muito nisso, né?
é muito mais agradável do que você trabalhar num ambiente que tem todas as paredes brancas, né? Que você está só num ambiente de parede branca com uma luz difusa, de uma luz difusa branca. Então, isso, vasos com plantas também, então a gente cria esse cenário, né? A gente cria essa oportunidade para o nosso projeto e para o nosso cliente também. Mas o ponto muito importante, o que é? A gente pensar e invocar também coisas boas, né? Sentimentos bons. A iluminação, ela tem muito esse poder de ativar memórias afetivas. Isso é muito, muito incrível. Você conseguir ativar memórias afetivas com o tipo de ambiente que você cria, com o tipo de atmosfera, com o tipo de cenário, com o tipo de cenografia, né? E isso é muito interessante de falar, porque principalmente hoje em dia, né, gente, a gente passa mais tempo nos escritórios, nos nossos escritórios, do que na nossa casa. Não que você não tenha que dar atenção para sua casa, claro que você tem, mesmo porque a gente teve muito uma mudança até de pensamento, de análise em relação a isso, agora com a pandemia, né? Antes, a gente tinha o quê? Uma casa de passagem. Sai cedo, trabalha o dia inteiro no escritório e volta tarde. Você não vivenciava a sua casa. Hoje não, você vivencia e você vê a importância de ter uma casa confortável por conta disso. Então, por que esse conforto da casa não deve ser levado para o escritório? Com certeza deve, porque olha a quantidade de horas que você passa lá. Não sei se todo mundo aqui faz um office ou tem um escritório físico, mas assim, a gente tem que pensar também na questão dos nossos projetos. Como que isso vai impactar o nosso projeto, né? Eu estou fazendo um escritório para o meu cliente. Então, você tem que pensar nesse todo. Usar da neuroarquitetura, pensar nos efeitos biológicos, pensar numa iluminação complexa. Então, assim, a arquitetura é uma área multidisciplinar. Olha quantas coisas estão envolvidas em um projeto, né? É muito mais complexo e amplo do que simplesmente soltar uma malha de luminárias e marcar pontinho colorido na planta de layout, né? Vamos combinar que hoje em dia todo mundo já sabe disso, né?